Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da produção de leite. Você vai ver como foi também o mercado da soja no ano passado. Vamos comentar da movimentação da economia chinesa. Vamos falar também do mercado externo, da logística internacional. E eu vou conversar com o Guido Juliano Martins de Araújo, que é o diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da situação que envolve Venezuela, Estados Unidos e também o Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da produção de leite. Segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil produz anualmente uma média de 34 bilhões de litros de leite, ocupando a terceira posição no ranking mundial de produção. A atividade, ela está presente em aproximadamente 98% dos municípios brasileiros e caracteriza-se predominantemente pela atuação de pequenas e médias propriedades rurais, desempenhando um papel relevante na geração de renda, na fixação do homem no campo e na segurança alimentar do país. Historicamente, o leite e seus derivados, eles ocuparam uma posição de destaque na economia nacional, a ponto do produto ele ser denominado por longo período como ouro branco do Brasil. A relevância da atividade leiteira também se reflete no contexto político da Primeira República, período conhecido como República do Café, ou seja, café com leite, que foi de 1890 a 1930, marcado pelo revezamento do poder presidencial entre Minas Gerais, tradicional produtor de leite, e São Paulo, grande produtor de café. Entretanto, esse protagonismo histórico, ele não corresponde à realidade atual do setor. Nos últimos anos, o Brasil tem intensificado a importação de leite, especialmente oriundo de países do Mercosul, o que tem provocado significativa desvalorização do produto nacional e comprometido a competitividade da produção interna. A abertura do mercado à importação de leite, sem a adoção de mecanismos adequados de proteção ao produtor nacional, tem provocado consequências severas para o meio rural. O produtor enfrenta de forma simultânea a redução do preço pago pelo leite e o aumento expressivo dos custos de produção pressionados pelos elevados preços dos insumos, encargos financeiros e tributários, além de suportar os impactos das recorrentes oscilações climáticas. Esse cenário adverso já apresenta reflexos concretos na economia do campo, evidenciados pelo aumento da inadimplência entre produtores rurais, bem como pelo crescimento dos pedidos de recuperação judicial e de falência do setor. A desvalorização do leite nacional, aliada à ausência de políticas públicas eficazes de amparo à regulação, coloca em risco não apenas a sustentabilidade da atividade leiteira, mas também a permanência de milhares de famílias no campo. Torna-se imprescindível a reflexão sobre o modelo de inserção do Brasil no mercado internacional de lácteos e a adoção de medidas que assegurem equilíbrio concorrencial, valorização da produção nacional e proteção socioeconômica aos produtores rurais, sob pena de comprometer um dos pilares históricos do agronegócio
brasileiro. E agora vamos falar um pouco do mercado brasileiro de soja, agora no ano passado, que foi marcado por uma dinâmica própria, na qual fatores internos tiveram peso maior na formação dos preços do que o comportamento das cotações internacionais. Segundo a análise da TF Agroeconômica, a Bolsa de Chicago atuou mais como referência do que como indutora de tendência, enquanto base. Prêmios e câmbio definiram o valor efetivo recebido pelo produtor no país. Ao longo do ano, mesmo com Chicago operando de forma lateral e volátil, os preços em reais apresentaram oscilações relevantes, refletindo principalmente a movimentação do dólar e as condições domésticas de oferta e demanda. No primeiro semestre, a base permaneceu enfraquecida em razão da safra cheia, da pressão logística no pico da colheita e da elevada disponibilidade de soja. Esse cenário começou a mudar na segunda metade do ano, quando o avanço das exportações, a redução da oferta remanescente e uma demanda interna mais ativa contribuíram para a recuperação gradual da base. Os prêmios de exportação também tiveram papel central. No início de 2025, ficaram entre negativos e neutros diante do grande volume ofertado, mas ganharam força no segundo semestre, especialmente em momentos de maior apetite chinês pela soja brasileira e de menor competitividade do produto norte-americano. Esse fortalecimento ele foi decisivo para sustentar os preços internos, permitindo margens mais ligadas aos prêmios do que às oscilações da Bolsa de Chicago. O câmbio completou o quadro com um dólar estrutural e firme e picos de volatilidade associados à política fiscal brasileira e ao ambiente internacional. Em diversos momentos, a alta da moeda norte-americana, ela compensou quedas em Chicago, reforçando o câmbio como principal sustentáculo do preço em reais. E nesse contexto, estratégias baseadas na gestão ativa e também no desacoplamento das decisões comerciais mostraram mais eficientes do que apostas direcionais ao permitir a captura de oportunidades pontuais em cada um dos vetores de formação de preço. E agora vamos falar do mercado econômico lá da China. O Banco Central da China avaliou que o país deverá enfrentar um ambiente economicamente mais complexo agora nos próximos anos, combinando riscos crescentes com oportunidades estratégicas relevantes. E essa análise, ela integra o relatório de estabilidade financeira que foi divulgado recentemente pela autoridade monetária chinesa, que reforça a atenção a fatores externos e também à necessidade de políticas coordenadas. Segundo o documento, o cenário internacional deve permanecer marcado por incertezas, exigindo maior integração entre políticas macroeconômicas, financeiras e regulatórias. Mesmo assim, o Banco Central chinês enfatiza que os fundamentos estruturais da economia chinesa permanecem sólidos, apoiados em sua forte base industrial, grande mercado doméstico e capacidade de adaptação às mudanças mundiais. O relatório também aponta que durante o período do próximo plano quinquenal, a prioridade será fortalecer a prevenção de riscos e reforçar a estabilidade do sistema financeiro. Entre os pontos destacados estão o aperfeiçoamento do arcabouço macroprudencial e a ampliação da coordenação entre diferentes frentes de política econômica.
E agora vamos falar um pouco do mercado externo, da logística internacional. O comércio exterior brasileiro avança para este ano, 2026, em um cenário de expectativa cautelosa, marcado por condições macroeconômicas mais previsíveis e por uma agenda de integração internacional em amadurecimento. De acordo com a análise de Juliano Seco, que é um analista de logística internacional, o país ele entra no próximo ano com um otimismo estratégico moderado, sustentado por um superávit comercial estimado em 65 bilhões de dólares, câmbio ainda favorável e juros em trajetória de queda gradual. A perspectiva de um dólar próximo a 5,60, com possibilidade de acomodação em torno aí de 5,50, contribui para a competitividade das exportações, enquanto a Selic, menos pressionada, tende a estimular investimentos produtivos. E, nesse contexto, a possível assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia desponta como principal vetor do crescimento ao ampliar o acesso a mercados e reduzir barreiras tarifárias. O Paraná se destaca nesse movimento ao consolidar-se com a quarta maior economia do país, apoiado por investimentos superiores a 5 bilhões de reais em infraestrutura e também tecnologia. A base desse avanço está no agronegócio, com safras recordes de soja e milho e forte atuação das cooperativas na exportação de proteína animal. A abertura do mercado europeu, ela cria oportunidades relevantes para carnes e derivados de madeira produzidos no estado, ao mesmo tempo em que impõem desafios à indústria automotiva instalada na região de Curitiba, que precisará acelerar processos de modernização. Outro diferencial competitivo está na adoção de práticas de sustentabilidade e rastreabilidade exigidas pela União Europeia, com o uso de tecnologia no campo e certificações de desmatamento zero, ganhando peso nas negociações internacionais. Mesmo com um ambiente favorável, persistem riscos associados à volatilidade das commodities e à concentração de mercado, o que reforça necessidade de diversificação para além de China e Estados Unidos. A reforma tributária tende a simplificar operações de exportação, mas a eficiência logística, especialmente do Porto de Paranaguá, seguirá como aumento central. E agora vamos comentar da relação entre o mercado brasileiro e o mexicano. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela acompanha os efeitos da renovação do decreto publicado pelo governo mexicano, que trata da isenção tarifária para a importação de diversos produtos alimentícios, incluindo a carne de frango. Segundo a nota que foi divulgada pela ABPA, o PASIC, que é Pacto contra a Inflação e Carestia, que é um programa adotado pelo governo mexicano para mitigar os efeitos da inflação sobre alimentos básicos, concede isenção temporária de tarifas de importação a países sem acordos comerciais com o México, como forma de ampliar a oferta interna. De acordo com a entidade, o benefício não é direcionado exclusivamente ao Brasil. Trata-se de uma decisão de política interna mexicana aplicada de forma geral a todos os países que não possuem acordo comercial com o país. Pelo menos é o que afirma a nota mexicana. Na renovação do PASIC, que é essa nota aí contra a inflação e a carestia daquele país, deste ano, a principal notícia foi a permanência da isenção para a carne de frango. O quinto maior destino das exportações brasileiras, o México importou 238 mil toneladas
entre janeiro e novembro do ano passado, volume 16% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, no novo PASIC, a isenção para a carne suína ela foi suspensa e o produto passa a ser importado com tarifa em torno de 16%, patamar que, na avaliação da BPA, diminui a competitividade, mas não torna proibitivo o comércio com o mercado mexicano. A alíquota que passa a vigorar não inviabiliza a continuidade do fluxo comercial, especialmente diante do histórico de demanda pelo produto. Entre janeiro e novembro do ano passado, os embarques brasileiros para o México cresceram mais de 70% em volume, chegando a 74 mil toneladas. No caso dos produtos sem isenção, a BPA destacou que existem regras de transição previstas no decreto mexicano, permitindo a manutenção de benefícios administrativos para contratos firmados anteriormente. A decisão não representa ruptura nem descontinuidade. O comércio segue ocorrendo dentro de parâmetros conhecidos, com previsibilidade e respeito às regras sanitárias e comerciais. E depois de intervalo eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da situação que envolve Venezuela, Estados Unidos e Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre essa situação que está agora aí, vamos dizer assim, em nível mundial, mexendo com muita gente, que foi essa invasão da Venezuela, o sequestro do Maduro pelos Estados Unidos e também o que poderá acontecer aqui com o nosso país, haja vista que nós temos aí uma fronteira mais de 1.000 quilômetros aí com a Venezuela, tem muita coisa debaixo das raízes das árvores que compõem a grande floresta amazônica, que faz parte não só do Brasil, mas como da Venezuela, também do Equador. Do Equador, não, Colômbia. Guido, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Ô Guido, eu acho que não é só petróleo não, né? E não é porque o Maduro é muito bonito não, né? Que o americano foi lá pegá-lo para levar para os Estados Unidos, né? Exatamente. Nem petróleo e nem bonito, né? Os Estados Unidos não precisa do petróleo venezuelano. O que ele quer do petróleo é controlar preço e, por via de consequência, controlar o preço do petróleo na Rússia, no Oriente Médio. Se ele ameaçar aumentar a produção na Venezuela, o petróleo baixa. Mas o principal interesse do Donald Trump não é a política. Ele não quer saber da política. Ele quer, evidentemente, ter um proveito muito grande sobre a Venezuela. Nós sabemos que os recursos minerais da Venezuela, incluindo o petróleo, eles estão mais ou menos na faixa de 14 trilhões de dólares. A maior reserva de ouro do planeta é venezuelana. A maior reserva de níquel do mundo é venezuelana. E a Venezuela também produz a prata, que hoje, ativos que estão em alta, o ouro e a prata, todo mundo comprando ouro por conta dessa instabilidade geopolítica ao redor do mundo inteiro. E outra coisa, Antônio, fazer divisa com a Colômbia, que é talvez o próximo país alvo para os Estados Unidos, que tem uma produção muito grande, tem muito ouro também, e tem uma série de minerais, o cobre, que os vizinhos lá do outro lado, o próprio Chile e o Peru são os maiores produtores de cobre do mundo.
Então, Trump está interessado em entrar na Amazônia e ele começa dominando a Amazônia venezuelana e também de olho no Brasil. O Brasil tem 60% da Amazônia, esse subsolo é riquíssimo, riquíssimo em pedras preciosas, em metais como ouro. O Brasil tem uma quantidade imensa de ouro que retira a cada dia, mas eu não entendo por que esse ouro não aparece no governo brasileiro. Teria que cobrar os impostos. O Brasil tira um ouro imenso que é contrabandeado, principalmente para a Índia, e ninguém sabe, ninguém fiscaliza nada, né? Tudo não faz de conta. Então, Antônio, nós estamos no momento em que os Estados Unidos coloca agora esse domínio geopolítico em toda a América Latina e vai partir para outros lugares, como ele diz recentemente sobre a Groenlândia e assim por diante. Nós precisamos verificar bastante o que pode interessar Donald Trump com relação ao Brasil, hein, Antônio? Na verdade, se você juntar tanto a Colômbia quanto a Venezuela, dá um tamanho aí mais ou menos do tamanho do Pará, né? Eu penso que é mais ou menos por aí. Eu não tenho essa correlação, mas é uma área muito grande. Mas o que interessa para os Estados Unidos é porque os Estados Unidos acordou na pessoa do Trump e viram que os Estados Unidos diminuiu muito a sua produção dos mais variados tipos de produto. Quem está produzindo no mundo hoje é a China. O que os Estados Unidos quer? Eu quero dominar os produtos que eles necessitam para fabricar. E principalmente a questão das terras raras, que existe na Venezuela, e o Brasil é a segunda maior jazida de terras raras do mundo, perdendo apenas para o Vietnã e a China. Eles disputam esse primeiro lugar, talvez a gente fique em terceiro lugar. Então, é justamente o domínio de todos esses produtos, dos minerais críticos, para enfrentar a China. Ô Guido, outro dia eu estava até assistindo um comentário na CNN Internacional, e estava observando o seguinte: parece que, eu não estou viajando não, eu estou numa boa, mas parece, dá para entender, que ficou assim: ô China, você fica com a Ásia, eu fico com a América Latina e a Europa se vira lá com a Rússia, forma um outro continente. Ou seja, nós vamos ter basicamente 3 continentes no mundo. Um dominado pelo americano, um dominado pela China e um dominado lá pela Rússia e Europa. Você está entendendo? Porque aqui na América Latina nós temos tudo o que essa nova tecnologia de inteligência artificial precisa. Tem tudo aqui. Nós temos petróleo, nós temos mineral, nós temos ouro, diamante, tem tudo. Você mesmo estava comentando, se você pegar o subsolo da Venezuela, passar lá pela Colômbia, passar pelo Brasil, ele vai até lá no Rio Grande do Norte. Nós temos petróleo ali embaixo. É a maior veia de petróleo do mundo. Antônio. E você disse muito bem, se eu tenho o domínio do petróleo, eu vou começar a produzir mais, todo mundo baixa o preço. Então eu tenho o controle da energia. Nós estávamos comentando, tempos atrás, que o principal depósito de petróleo do mundo está na Venezuela, no Vale do Orinoco. Lá existem em torno de 300 bilhões de barris de petróleo. Esse Vale do Orinoco é a mesma bacia sedimentar que pega ali na Guiana, entra na costa equatorial brasileira e vai até o Rio Grande do Norte. Tudo isso é uma bacia só. E nós precisamos urgentemente tirar um pouco desse petróleo, porque a Venezuela está tirando muito pouco por conta da estatal venezuelana,
a PDVSA aqui, ela está completamente sucateada, mas agora os Estados Unidos vai entrar com grandes empresas de petróleo americanas e vão retirar muito petróleo. Nós precisamos, através da Petrobras, retirar um pouco desse petróleo. Esta bacia é enorme, é uma riqueza muito grande para o Brasil também. Guilherme, tem muita coisa que vai passar ainda debaixo da ponte, pode ter certeza absoluta. Não só na parte mineral, mas social e também política, principalmente política. Pode esperar. Guido, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quem só deseja demonstrar que está certo, termina por agir errado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.